Muito boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre um tema muito atual e de grande importância: a questão dos extremismos que vigora hoje em todo o planeta, causando problemas gravíssimos de muitas ordens, como psicológicas, econômicas, religiosas, ideológicas e assim por diante. A propósito desse tema, nós publicamos em 2022, pela editora Sene de Fortaleza, um livro que tem como título As Cores dos Extremos e como subtítulo Reflexões instigantes buscando consenso sociopolítico e a paz de espírito. Este é o livro. Como eu disse antes, este assunto é de muita gravidade e de grande atualidade. E também já foi objeto de problemas de toda ordem desde a origem das primeiras civilizações humanas. Os primeiros grupos humanos. Nesta obra, o que nós abordamos são reflexões filosóficas e até psicológicas sobre esta questão existencial bastante complexa e doentia, que é quando o ser humano se volta exclusivamente para o radicalismo, para o fanatismo e para a luta, para o conflito entre o bem e o mal, onde o bem e o mal, segundo o lado em que o homem se encontra, são atribuídos aos outros, como se a outra parte ou a contraparte fosse o bem e a outra parte sempre o mal. E assim sucessivamente, de forma bastante irracional e de forma bastante deletéria. Eu dividi este livro nos seguintes capítulos: extremismos ou extremos políticos, extremismos filosóficos, extremismos religiosos, extremismos da vida, extremismos sexuais, que envolvem a questão de gêneros, raça, extremismos patológicos e questionamentos extremistas. Eu não quero aqui tratar com profundidade, com extensão, o conteúdo geral desta obra. Mas feitas essas referências que julguei importante trazer como introdução a essa nossa fala, eu achei por bem para refletirmos
com muita calma e serenidade o tema dos extremismos, trazer aqui um poemeto de minha autoria, que tem como título O Mel Amargo da Fama. Existe uma doutrina antiquíssima, uma doutrina criada por Maniqueu. Maniqueu criou uma doutrina extremista, em que argumenta que só existe exclusivamente duas forças na natureza, duas forças existenciais: a do bem e a do mal. A essa doutrina ele deu o nome de maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina antiquíssima que está sendo ressuscitada e praticada no mundo de hoje. Uma doutrina sem fundamento racional, sem fundamento espiritual, sem fundamento filosófico, embora contenha inúmeros adeptos e defensores, inclusive alguns intelectuais. Ora, se o universo, como a própria palavra diz, representa uma unidade, universo, a unidade de tudo quanto existe, não é possível compreender a vida como algo separatista, de modo a que se possa abolir essa unidade, essa universalidade e introduzir uma dualidade, onde forças eternas, conflitos eternos entre um lado e outro, entre o bem e o mal, com exclusão da diversidade, com exclusão da pluralidade, pudesse constituir algo dentro de um padrão de convivência saudável. Porque tudo quanto existe no universo, na natureza, mostra-nos que tudo serve a tudo e que tudo está interconectado. Todos os reinos da natureza, como o mineral, o animal, o vegetal, interconectam-se, retroalimentando-se, compartilhando em todos os aspectos a obra existencial, de modo que o vegetal alimenta, o mineral dá sustentação à construção de obras magníficas e traduz belezas infinitas. Os animais, eles doam-se ao homem como alimento, como produção de suas essências mais essenciais, que alimenta o corpo físico e reflete e tem repercussão nos alimentos da alma. De modo que esses extremismos, fique bem entendido, seja eles quais forem, eles são deletérios, eles são separatistas, eles são radicais, fanáticos, fundamentalistas e tresloucados. Nada se resolve na existência, na vida,
a golpe de machadadas. Tudo segue um ciclo ou vários ciclos processuais em que, em cadeia, a vida se manifesta e se compartilha de forma universal, na unidade de uma criação extraordinária, infinita, bela, que não pode ser mudada, revogada, e que tem como causa originária, de conformidade com o entendimento de cada doutrina, ou um Deus, ou uma força, ou uma energia poderosa, uma inteligência suprema, uma consciência extraordinária. Então, dito isso, eu peguei esse poemazinho porque ele tem a ver muito com essa questão. E nós estamos sofrendo muito, a humanidade inteira, sobretudo aqui no Brasil, por conta da adoção desse sistema conflituoso, excludente e perverso. Como se a natureza só tivesse duas coisas que existem, o bem e o mal. Como se a natureza não tivesse o oceano infinito, os peixes, as aves, o céu estrelado, tudo refletindo beleza, sabedoria e bondade. Aliar-se ou colocar-se na posição de um extremista é contrariar a própria estrutura da vida, a essencialidade da vida. Portanto, ao contrariar as próprias leis da natureza, o homem sofre consequências brutais, porque ele está contrariando a própria lei divina. Então vamos aqui fazer uma leitura do poema e uma análise, que é um dos assuntos que tem bastante afinidade e bastante enlaçado com a questão das cores dos extremos. Cores que traz o sangue derramado, que traz o ódio em propagação e exclui a amorosidade e a afetividade como instrumentos da caridade, da bondade, da justiça e da igualdade de direitos. Pois muito bem, o mel amargo da fama. Na colmeia dos desejos, a fama brilha feito o sol. Na colmeia dos desejos, a fama brilha feito o sol. Mas esconde seus lampejos, o veneno atrás do farol. Canta doce, encantadora, feito mel que acende a voz. Mas a dor, traiçoeira e loura, faz seu ninho dentro de nós. Voa alto, sempre atrevida, deslizando no azul do ar, mas queima como ferro a vida quando tenta nos abraçar. A fama pode ser diversificada. Aquela manifestação de valores naturais de cada singularidade humana que precisam se expandir e ser compartilhadas, passando por uma ideia de fama como algo que não adoecido, não extremado, apenas como exposição em forma de doação daquilo que é possível compartilhar para o bem de todos. No entanto, sob outro ângulo, a fama pode se converter em instrumento de exclusão,
de falsidade, mentira, inveja, maldade. De modo que este poema nos quis nos dizer o seguinte: a fama é como uma colmeia dourada, onde os desejos se acumulam como abelhas em festa, iluminando sobre o brilho de um sol constante. Seus reflexos reluzentes seduzem os olhos, acendendo promessas doces com mel fresco. É assim que ela se apresenta, e é assim que ela nos envolve, que ela nos transforma muitas vezes em vaidosos empedernidos, que não querem abrir mão de prioridades e privilégios e de manifestação do desejo por aplausos infinitos em face de sua pretensa grandeza e imortalidade. E isto não é bom. Os reflexos reluzentes da fama seduzem os olhos, acendendo promessas doces como mel fresco. No entanto, por trás desse brilho encantador, espreita um veneno oculto, uma dor que se disfarça entre as doçuras do aplauso. Entre as doçuras do aplauso pode se esconder o fel da dolosidade humana, reivindicando condições divinas que não possui, como a sabedoria absoluta, a beleza infinita e a voz do amor que perpassa como lei divina e natural na intimidade de todos os seres viventes. Portanto, por trás do brilho encantador da fama, espreita um veneno oculto, está ali de prontidão, uma dor que se disfarça, que engana entre as doçuras do aplauso. Uma dor enganadora, escondida, velada, mas na espreita. A voz da fama canta suave, acendendo em nós uma vontade arrebatadora de segui-la. Mas suas asas, que cruzam os céus com destemor, escondem ferroadas que ardem na alma. A cada voo mais alto, ela se distancia da simplicidade e se aproxima da vertigem. E quando finalmente nos abraça, sua presença queima como ferro em brasa, deixando marcas que nem o tempo consegue apagar. Assim é o mel da fama, doce ao paladar, mas amargo ao coração de quem ousa prová-lo com excessos, com extremismos, com radicalismos e outros tantos ismos que sempre pervertem a naturalidade da vida como efetivamente ela é vista no universo, na natureza, no arco-íris, que traduz uma metáfora da multiplicidade de beleza e de condições múltiplas de existências que rompe claramente com duas posições exclusivas, radicais e ruins, como a questão dos extremismos.
Hoje eu paro por aqui com uma fala menor em termos de extensão e gostaria de agradecer aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, pela sua bondade e pela sua atenção, o que constitui laços que vão criando vínculos entre nós através da simpatia e da amizade. E que possamos refletir muito sobre essa questão do maniqueísmo. Porque é uma questão que está em voga e que está contaminando um universo muito grande de pessoas que estão sempre em estado de agressividade para defender o indefensável, para compreender o incompreendido, para tramar contra a própria existência, praticando com seu irmão a ganância, o ódio e a indiferença. Enquanto que o ideal é encontrar uma via em que possa estabelecer a convivência humana pacífica e fraterna, de modo a que todos possam ser contemplados sem destruição, sem maldade, sobretudo em razão da construção de ídolos de barros que subrepticiamente ou de forma oculta manipulam essas imagens, essas formas de pensamento, criminosamente proporcionando um desajuste muito doloroso na sociedade em que vivemos. Um grande abraço do amigo e até a próxima.